Irmãos, ontem eu fui buscar as minhas filhas na escola e quando nós estávamos vindo, a minha filha disse assim, acho que não me lembro se foi a parede, disse assim: papai, o senhor já pregou em Mateus? Eu disse já. Aí a Brit, em Lucas? Eu disse já. Aí elas começaram: mas o senhor já pregou em Gênesis? Eu disse já. Êxodo? Já. Levíticos? Já. E aí elas começaram a procurar textos, livros, né? E elas: o senhor já pregou nesse texto? Já. Abacuque? Eu falei: na semana passada eu preguei no congresso, mas por Abacuque 3:2. Mas o senhor já pregou? Todos os livros que ela falava. O senhor já pregou sobre Sofonias? Chegamos em casa, elas pegaram a Bíblia, foram lá no índice da Bíblia e começaram a falar: papai, o senhor já pregou sobre isso, sobre isso? E aí elas encontraram, acho que um ou dois livros que eu não me lembro de ter pregado, que eu acho que é o Obadias. Eu acredito, já fiz alguma reflexão, mas não uma pregação em si. E o outro eu não me lembro, acho que foi Filemon, mas eu acredito que eu já preguei sobre Filemon. Mas aí a minha filha mais velha disse: papai, vai ser 21 anos, né? Eu falo: 21 anos que eu tenho pregado a palavra de Deus. E eu coloquei no meu coração não repetir mensagens. Raras são as exceções que eu repito uma mensagem. Como nós estamos em um ensinamento, eu quero recapitular algumas coisas que eu falei na semana passada. E lá no Jardim do Lago 2, algumas semanas atrás, eu preguei sobre o poder do nome de Jesus. E Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. E o nome de Jesus, ele realiza milagres. E um desses milagres é esse que está contido aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A partir do capítulo 3, né, a partir do versículo 5 e 6, que há um paralítico na Porta Formosa, e esse paralítico ele é colocado lá todos os dias. O versículo 1 diz que ele é coxo desde a sua infância. Em Atos 4 e 22, nós vamos descobrir que esse homem tem por volta de 40 anos, ou mais de 40 anos. Atos 4 e versículo 22 diz que ele tem mais de 40 anos. Provavelmente Jesus pode ter passado por ele enquanto ele realizava o seu ministério. Esse homem ouviu falar dos milagres de Jesus, mas enquanto Jesus exercia o seu ministério, esse homem não recebeu o seu milagre. Porém, um dia ele foi colocado no mesmo lugar que ele era colocado diariamente. Pedro e João estão passando por ele e ele faz aquilo que era rotineiro, que era cotidiano. Ele simplesmente pede uma esmola. Pedro e João, cheios de autoridade, manda que esse paralítico olhasse para eles. E então eles disseram: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí Pedro disse uma palavra de autoridade: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha o versículo 7. E tomou-o pela mão direita e o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Imagine esse homem que desde a sua infância era colocado naquele lugar para pedir esmola. E agora ele recebe o impacto da palavra, ele recebe o impacto da oração, ele recebe o impacto do nome de Jesus. Pedro olhou para ele e disse: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo. Você se lembra de Marcos capítulo 16, versículo 15? Em meu nome curarão os enfermos. E como eu disse a semana passada, não foi uma oração, foi uma palavra de autoridade. Em nome de Jesus. E aí então, Pedro estendeu as mãos e levantou esse homem. Esse homem era coxo, paralítico. Eu não sei se as pernas dele eram atrofiadas, mas a partir daquele momento, aquele homem saltou. Olha o versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Pedro e João estão indo para orar. Quando eles realizam esse milagre, quando eles, em nome de Jesus, cura esse rapaz que era colocado na porta, agora ele salta, ele pula, e ele começa a gritar, a louvar, a adorar. Olha a repercussão do milagre. Irmãos, quem recebe um milagre não fica calado, não fica quieto. Você se lembra de Jesus quando curou determinadas pessoas? E Jesus falava uma frase interessante, dizia assim: ó, vai e não conte para ninguém. Você acha que ele não contaria para ninguém? A pessoa que era cego,
voltou a ver, a pessoa que era muda falando, o paralítico andando, não era nem necessário que ele falasse. As próprias pessoas que o conheciam antes de receber o milagre já identificariam que aquela pessoa fora curada. Aqui, esse homem, ele saltou e agora ele entra junto com Pedro, com João dentro do templo, louvando, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor. Eu não sei quais eram as frases ou as palavras de adoração que ele falava. O que o texto diz é que esse homem recebeu o impacto do milagre e ele entrou dentro do templo glorificando a Deus. Olha o versículo seguinte, o versículo 9. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Ou seja, as pessoas vendo esse homem pulando, vendo esse homem glorificando, vendo esse homem, aleluia, saltando, esse povo começou a olhar nele e ficaram admirados, estarrecidos. Ficaram, mas o que aconteceu com esse rapaz? Não é ele que fica lá naquela porta, não é ele que é paralítico, não é ele. Nós o conhecemos, nós conhecemos a sua história, nós sabemos que todos os dias ele é colocado, ou seja, alguém pega ele e leva ele até aquele lugar, porque por si só ele não conseguiria chegar até a porta formosa. Agora esse homem que é completamente dependente de pessoas para ir e para vir, agora ele não precisa de mais ninguém. Ele tem agora autonomia, porque o milagre que aconteceu na vida dele permitiu que ele andasse para lá e para cá. Mas ele não só está andando, ele está saltando, ele está pulando, ele está glorificando. Irmãos, imagine a êxtase que está na alma desse homem, imagine a alegria desse homem, imagine a felicidade desse homem que nunca havia andado, porque o texto diz que ele era paralítico desde a infância. Então agora ele recebe o milagre, ele recebe a cura. Agora ele está andando para lá e para cá. Eu vou repetir novamente, ele não somente está andando, ele está saltando, pulando, ele está gritando, glorificando. Se ele fosse um crente pentecostal, eu imagino que ele falava glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E os incrédulos e as pessoas que o conheciam antes de receber o milagre, olharam para ele e ficaram completamente admirados. Eu contei aqui a semana passada sobre um amigo meu que orou e Deus curou a pessoa da cegueira. Ele, que foi um instrumento para orar, ele ficou tão admirado com o milagre que ele não tinha reação, ele não sabia o que ele ia fazer. Irmãos, eu tenho um pastor em Minas Gerais que num culto abençoado, trouxeram um camarada dentro da igreja, cego, e ele orou pelo cego, e o cego foi curado. Imediatamente aquele cego começou a ver, e os irmãos ficaram mais estarrecidos com Deus que o próprio cego. Aí o pastor Valtair pegou aquele camarada e mandou levarem ele até a porta. Aquele que antes era cego estava lá na porta. O pastor tirou a sua aliança e disse: o que você está vendo aqui? Ele disse: eu estou vendo a aliança. Imediatamente a igreja entrou, aleluia, em uma atmosfera de adoração e de louvor, porque o milagre causa isso, né, irmãos? Não sei se os irmãos já participaram de alguma cruzada de curas e milagres. Lá no interior, fizemos uma vez na igreja uma cruzada de curas e milagres. Convidamos um pregador usado nessa área. E foi divulgado para a cidade inteira e trouxeram muitas pessoas que tinham suas deficiências, as suas necessidades. E quando o pregador começou a orar, e Deus começou a curar, porque Deus curou, e nós conhecíamos as pessoas que eram enfermas antes de receber a oração, irmãos, a igreja que crê em milagre, no momento que o milagre se materializou, se tornou real, a própria igreja ficou incrédula, esbabacada, ficou admirada. O que aconteceu? É o poder de Deus agindo. Oh, glória a Deus. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: os irmãos ainda acreditam em milagre? Eu ainda acredito em milagre. Pregando o Jardim do Lago 2, falando sobre o poder do nome de Jesus, eu comentei que estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão muito incrédulas. As pessoas não acreditam mais que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode restaurar, mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, será eternamente. O nosso Deus ainda cura todo tipo de
enfermidade. O nosso Deus ainda tem poder para fazer o mudo falar, o cego ver, o surdo ouvir. O nosso Deus ainda tem poder para curar o canceroso, o aritmético. O nosso Deus ainda tem poder para fazer coisas extraordinárias. O que nós precisamos é crer. Amém? Vamos continuando o estudo aqui da palavra. Olha o versículo 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele, ao alpendre chamado Salomão. Esse milagre causou um alvoroço tão grande, irmãos. Por quê? Curado, ele se apega a Pedro e João. Pedro e João tinham um destino: nós vamos orar no templo. No meio do caminho, encontram um necessitado, curam aquele necessitado. Agora aquele necessitado passa a fazer parte da caravana de Pedro e João. Agora não são mais dois, agora é três. Só que esse terceiro, ele não aguenta o milagre que aconteceu, e ele entra todo eufórico, animado, pulando, gritando, saltando. Os que o conheciam antes ficou pasmo, admirado, e foram acompanhando Pedro, Tiago e João. Esse paralítico vai andando e a multidão se aglomera para ver o que está acontecendo. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui nessa noite. O capítulo 4 vai descrever, depois da pregação de Pedro, quase 5.000 almas aceitou a Jesus. Glória a Deus. Eu tenho falado que o evangelho de milagres, ele causa o maior impacto que o evangelho de palavras. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, as quintas-feiras, sábado, domingo, pregando a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho consciência da mensagem que eu prego. Eu tenho consciência do conhecimento que eu tenho na palavra de Deus. E eu sei da autoridade que eu tenho na palavra de Deus. Poucas pessoas, como disse a missionária Maria, têm vindo à igreja. Mas, meu amado irmão, deixa Deus começar a manifestar o poder dele e curar aqui. Eu me lembro que nós fizemos um culto lá no Jardim do Lago 2 e convidamos um pastor usado em curas e milagres. E fomos ao culto, e enquanto nós estávamos caminhando para o culto, aquele pastor ligou dizendo que ele não poderia vir, porque aconteceu um problema na casa dele, na família dele, não podia vir. Então ele estava mandando uma outra pessoa para substituí-lo para pregar. Quando nós chegamos na igreja, a igreja estava cheia de pessoas. Pessoas que nunca antes tinham ido à igreja naquele dia foram. Por quê? Porque se espalhou pelo bairro que nós iríamos trazer um homem usado em curas e milagres. E aquele povo que foi para receber a cura e o milagre, quando o pregador começou a pregar e eles viram que não era o que nós havíamos convidado, era um substituto, houve uma certa, é como um balão inflado, ele murchou. Porque o povo foi na expectativa. O milagre causa isso. O milagre chama a atenção das pessoas. Os necessitados também querem receber. Esse texto diz que esse homem curado, uma multidão se aglomerou porque eles já o conheciam. Imagina um após outro. Rapaz, você lembra daquele rapaz? Você conheceu aquele rapaz que ficava lá na Porta Formosa? Conheci, paralítico, sei que é. Então ele está andando. Eu não acredito. Tá, vai lá para você ver. Mas como que ele está andando? Não sei, 2 crentes, 2 profetas, 2 pregadores, passou lá e falou para ele andar, e ele começou a andar. Não acredito, a enfermidade dele era incurável. Como que ele pode estar curando? Sim, eu vou lá ver com meus olhos. Eu só acredito vendo, então eu vou lá. E aí começou, vem um, vem outro, vem um, vem outro, vem um, vem outro. Agora uma grande multidão se aglomera. Quando chega no pórtico de Salomão, no alpendre de Salomão, Pedro então para aquela multidão e diz assim, aí ele faz um sermão brilhante e poderoso. Ele vai aproveitar aquela oportunidade para falar de Jesus, para pregar Jesus para aquele povo, para falar do poder de Deus. Aí vem o versículo 12, 13 e 14. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele ao alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos esse homem andar? Irmãos, esse versículo é um versículo chave para derrubar toda a idolatria pelos homens. Porque o povo fica tão admirado que chega diante de Pedro e de João. E Pedro fala, o que vocês estão olhando para nós? Você está achando que fomos nós, por nós mesmos, uma virtude nossa? Você está achando que a nossa santidade fez esse paralítico andar?
Não fomos nós. Aí o versículo 16, olha o versículo 16. Pela fé no nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes. Ou seja, a fé no nome de Jesus. Aleluia. Você se lembra que Pedro falou para aquele homem? Em nome de Jesus. Não é no meu nome. Não sou eu que vou operar. É o nome de Jesus. Aquele homem que estava paralisado, aquele homem que tinha a sua deficiência, quando ele ouve Pedro dizer em nome de Jesus. Esses dias pregando sobre o poder do nome, eu estava falando, eu falei na igreja de Lago 2, que quando nós verbalizamos Jesus, em nome de Jesus, de forma natural parece ser um nome normal, mas espiritualmente esse nome carrega autoridade, unção, poder. E no mundo espiritual acontece uma dinâmica, uma dimensão da graça de Deus. Eu me lembro que eu fui com a minha esposa uma vez, ouvi um pastor pregando lá na Assembleia de Deus do Belém. E o pregador, muito usado por Deus, estava pregando. Em determinado momento, ele olhou para a nave da igreja, não sei se a minha esposa se lembra, eu me lembro. Aquele pastor olhou para a nave da igreja e falou: receba em nome de Jesus. Irmãos, eu estava sentado, eu não senti absolutamente nada. A minha esposa, ela é muito mais sensível do que eu espiritualmente falando. E quando ele disse em nome de Jesus, eu olhei para ela e falou: você sentiu? Eu disse: não senti nada. Ela disse: eu senti como se fosse uma lufada de arquite vindo até mim. Porque o nome de Jesus tem poder. Algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras. Às vezes nós entramos em casas para fazer oração e muitas pessoas dizem: pastor, o senhor sentiu um peso? Eu disse: não senti nada. Ele fala: não, pastor, eu senti, mas não senti nada. Não, eu senti, tem uma coisa estranha aqui. E eu não senti, porque tem pessoas que é mais sensíveis. Aqui esse homem recebeu um impacto, porque o milagre aconteceu na vida dele. Então Pedro, pregando para aquele povo, ele fala: vocês acham, vocês estão olhando para nós, estarrecidos, admirados, como se por nós mesmos nós pudéssemos fazer alguma coisa por esse rapaz? Não é virtude ou santidade do homem, mas é o poder de Deus que está sobre a vida do homem. Lembra-se que Pedro disse: eu não tenho prata e não tenho ouro. Eu não tenho bens materiais. Eu não tenho aquilo que você quer no sentido de bens materiais. O que eu tenho? O poder do nome. Glória. Aleluia. O poder do nome de Jesus. Irmãos, o poder do nome de Jesus ainda cura enfermidades, ainda liberta pessoas de opressão e de possessão demoníaca. Aleluia. O poder do nome de Jesus ainda fortalece, aleluia, o nosso corpo físico, ainda fortalece a nossa fé, ainda fortalece o nosso espírito. Aleluia. O nome de Jesus, aleluia, ainda tem propriedades espirituais, aleluia, para fazer o mudo falar, o cego ver, o surdo ouvir, aleluia, materializando o milagre, tornando real o sobrenatural. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos continuando rapidinho aqui, já estou entrando na parte final. Nós estamos no estudo, né, da palavra. Olha, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Pedro faz lembrar aquela multidão o julgamento que houve de Jesus, quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás, e perguntou para aquela multidão: quem vocês querem que vos solte? É a multidão: nós queremos Barrabás. A Bíblia diz que Barrabás era um homicida, havia matado um homem. Barrabás era alguém que causava reboliço no meio da multidão. Mas o povo preferiu e escolheu um homicida. E Pedro faz questão de lembrá-los, dizendo: olha, Pilatos estava até favorável para libertá-los, mas vocês não quiseram, vocês negaram ele. Mas esse Jesus que foi negado, rejeitado por vocês, Deus o exaltou. Você se lembra de Filipenses capítulo de número 2, que é uma passagem que eu mais amo?
Se você me perguntar qual que é a passagem que eu mais amo na Bíblia Sagrada, pelo menos no Novo Testamento, eu falo para você que é Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. O versículo 11 diz assim: porque pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todos deverão dobrar o joelho e reconhecer, aleluia, a sua soberania, a sua divindade, a sua autoridade, o seu poder, a sua graça. Pedro diz isso para aquele povo: vocês pegaram, vocês heretaram, vocês não quiseram, mas Deus o exaltou soberanamente. Glória a Deus. Versículo 15, estou indo bem rapidinho aqui. E mataste o príncipe da vida. Na Bíblia dos irmãos está escrito o príncipe da vida também, irmãos. Eu estava lendo uma versão hoje, está dizendo: vocês mataram o autor da vida. Aqui James diz: vocês mataram o autor da vida. Aqui eu estou com uma revista fiel, diz: vocês mataste o príncipe da vida. Ou seja, vocês que deram a palavra final para que Pilatos crucificasse ou autorizasse a crucificação de Jesus. Jesus é quem? O autor da vida. Você se lembra da pregação dele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, aleluia, que veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Mas como nós não temos tempo para nós entrarmos em toda a profundidade dessa declaração, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aqui Pedro introduz a doutrina da ressurreição. Jesus morreu, mas ressuscitou. Aleluia. E ele está vivo. Jesus está vivo. Irmãos, eu me lembro quando eu era menino, minha família foi criada no catolicismo, e um dia nós fomos numa missa, e eu não me lembro que parte do ano que era. Eu me lembro que eu entrei na igreja e, andando pelo corredor, tinha uma sala, uma abertura na parede, uma sala ao lado, e tinha um caixão. E eu entrei lá para ver aquele caixão, tinha uma imagem de Jesus naquele caixão. E eu cheguei, eu era menino, curioso, eu fui ver como que estava, tinha um véu sobre aquela imagem, devia ser uma imagem feita de gesso. Tinha, o camarada que fez pintou muito bem, tinha imagem de sangue, tinha uma coroa de espinho na cabeça, e aquele camarada estava no caixão. E eu cheguei, coloquei o dedo, apertei. Falei para minha mãe: mas o que está acontecendo? Minha mãe falou: solta isso aí, moleque. A mãe falava: moleque, solta isso aí, larga a mão do certeiro. E aí chegou lá e falou: mamãe, quem que é? O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Minha mãe falou: é Jesus. Eu disse assim: Jesus está morto. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando eu aceitei Jesus, eu me lembro de uma das primeiras pregações que os pastores pregavam é: Jesus ressuscitou. Jesus não está morto. Ele morreu, mas ressuscitou e foi assunto aos céus. E aleluia, recebeu a autoridade. Aqui, aí o versículo seguinte, nós já fizemos a declaração, né? Quando Pedro fala, pela fé no seu nome. Nome de quem? Jesus. No nome de quem? Jesus. No nome de quem? Jesus. Eu me lembro de um testemunho do pastor contando que uma irmã lá na Bahia procurou, dentro da igreja, procurou o pastor e disse assim: pastor, ora por mim, porque já faz alguns dias que eu estou sentindo a minha boca amarga. Parece que eu estou com a boca amarga igual um fel, está horrível. Já tomei medicamentos, está uma coisa estranha. E o pastor disse assim: eu vou orar por você, irmão, mas fique aqui no escritório, eu vou fazer algumas atividades na igreja, daqui a pouco eu volto. Mas enquanto você fica aqui, você vai falando Jesus. Vai falando Jesus. Vai declarando Jesus. E aquela irmã começou: Jesus, 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 Jesus. E esse pastor que contou o testemunho disse que quando o pastor voltou, ele disse: vou orar. Ele falou: não precisa orar mais não, porque minha boca está doce como mel. Ou seja, Jesus fez um milagre. Glória a Deus. Você crê em milagre no nome de Jesus? Se coloque de pé neste momento, eu quero orar com você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O nome de Jesus ainda faz milagres. Eu vou perguntar para você: existe alguma coisa, alguma doença, alguma enfermidade, alguma dor que está assolando você? E você crê que Jesus nesta oração pode alcançar você?
Nós vamos orar pela nossa irmã Maria, complementando a oração que foi feita no meio do culto, nosso irmão Cício, os demais irmãos. Mas eu quero orar por você nessa noite. Se o lugar que está a sua dor não for muito exposto, se você puder, coloque a mão. Se for na cabeça, coloque a mão sobre a sua cabeça. Se for sobre a sua garganta, coloque a mão sobre a sua garganta neste momento. Se for sobre partes, coloque a mão sobre o seu, aleluia, do seu ventre neste momento. Eu quero orar com você nesse momento. Nós vamos orar para que o milagre se materialize nesse instante. Senhor Jesus, o teu nome está acima de todos os nomes. Senhor Jesus, o teu nome tem autoridade sobre as enfermidades. O teu nome tem autoridade sobre os demônios. Senhor Jesus, o teu nome tem poder para fazer coisas extraordinárias. Senhor, e o livro de Atos dos Apóstolos, Senhor Deus, traz essa testificação do poder que é o teu nome. E eu oro com a tua igreja neste momento. Eu lhe peço, Jesus, vai tocando a tua igreja. Senhor Jesus, no teu nome eu declaro milagre, eu declaro cura, eu declaro libertação. Eu declaro nesta noite, Senhor Deus, a ação sobrenatural do Senhor. Querido Jesus, toca agora, Senhor Deus, toca na garganta, toca, Senhor Deus, nos braços, toca, Senhor Deus, na cabeça, toca no útero, Senhor Jesus, toca, Senhor Deus, nas pernas, agora. E aonde esta enfermidade, aleluia, em nome do Senhor Jesus, ela sai agora. Esse espírito de enfermidade seja desalojado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, toca agora com fogo queimando, com fogo libertando, com fogo tirando essa dor, essa enfermidade, essa moléstia, esse mal-estar agora, em nome do Senhor Jesus. Não é no nome do pastor, não é no nome da igreja, é no nome do Senhor Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, esse nome que recebeu autoridade nos céus e na terra, esse nome que anjos, aleluia, tem que se prostrar e adorar, esse nome que os demônios têm que se sujeitar, esse nome que os homens adoram. É no nome de Jesus que oramos, é o nome de Jesus que usamos neste momento para repreender essa dor, essa moléstia, esse mal-estar. É o nome de Jesus que declaramos para que essa mulher receba o milagre agora, aleluia, para que essa mulher receba o impacto da glória agora, em nome do Senhor Jesus. Nervos, músculos, sangue agora, em nome de Jesus, receba a cura, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, aleluia, e profetizamos em nome do Senhor. Meu Deus, eu ainda oro pela nossa irmã Maria. Senhor, o Senhor pode visitá-la agora. A missionária Maria diz que o cérebro dela está inchado. Ela teve um AVC essa semana. Meu Deus, mas eu creio no sobrenatural. Meu Deus, visita essa mulher agora e realiza o milagre, para que o teu nome continue sendo glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, lembrando aos irmãos, nós não teremos o